Fala pessoal, hoje na 3x Action TV vamos estar conversando com a Leila Teixeira. Ela é psicóloga e psicanalista. Então, logo depois de uma mensagem bem legal que eu peço para vocês assistirem, a gente vai ter um papo gostoso com ela aqui. Valeu, até daqui a pouco. Não importa a sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos. Pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never, ever give up. Então, Leila, fala pra gente como começou a psicologia, a psicanálise, qual começou primeiro, de onde veio essa vontade de trabalhar com a mente das pessoas e qual que é a diferença entre um e outro? Explica pra gente como é que é. Sim, eu acho que veio um pouco da minha história de vida mesmo, né? Eu estava em um processo de transição de carreira, com algumas questões bem importantes, né? Sofrimento, pensando sobre minha vida, rumo, etc. E, de alguma forma, o sofrimento vai mobilizando a gente, né? Quando a gente vai dando conta disso. E foi uma época que eu estava fazendo análise. Então, junto com o meu processo de análise, eu estava estudando muito meditação, estudando muito sobre alguns temas de religiões budistas, né? Religião budista. Mas você trabalhava com o que antes de ter esse processo de... Geofísica. Geofísica? Geofísica. E aí, assim, era uma carreira que já tinha um percurso, já tinha um andamento, né? Mas eu estava com alguns conflitos, né? Na carreira e pessoais, etc. Então, no meu processo de análise, nessa descoberta, com o autoconhecimento, com o investimento mesmo do meu processo interno, eu fui me aproximando dos temas de saúde mental, mais voltado para as questões e para práticas de meditação, por exemplo, né? E quando eu comecei a fazer essas práticas e quando eu comecei a estudar a meditação, eu comecei a entender que tinha algo mais, né? Que, por exemplo, eu fui descobrindo que a meditação não é para todo mundo, no sentido de que não são todas as práticas de meditação que servem para todo mundo. Cada pessoa tem um estilo próprio, um estilo que se adapta melhor de meditação para ela, é isso? Exato, né? Porque somos seres únicos, né? Então, tem pessoas que têm adaptações mais fáceis para práticas mais longas, né? Tem pessoas que se adaptam mais rápido. E também tem, que eu acho que foi a grande questão que eu fiquei assim na época, que é pessoas que têm algum tipo de transtorno, né? Pode ser que uma prática de meditação ative algum gatilho, ative alguma questão nela e que ela tenha relações muito adversas, né? Que prejudique ela, no sentido do... Você consegue identificar para cada tipo de pessoa que tipo de meditação é adequada? Não, e nem é essa a minha prática, né? Nem é esse meu exercício assim, profissional. Mas existem profissionais que praticam a meditação, que proporcionam também meditações, sobretudo meditações mais longas, né? Aquelas de retiro, sabe? Essas meditações, assim, elas são bem amparadas de alguma forma por profissionais. Então, antes de você ir para um retiro, por exemplo, se tem profissionais ali na equipe, eles fazem toda uma entrevista, tem um protocolo, né? Um protocolo bem importante que deve ser feito. Então, a depender de como você está, de alguma situação de vida, ou então de algum histórico que você tem, você é orientado a não fazer, né? A não estar nesse ambiente. Então, eu fui trabalhando até um pouco com grupos, né, de meditação e tal. E, a partir disso, e junto com a minha análise, eu fui entendendo que um caminho, para mim, assim, seria a psicologia.
E aí eu fui para psicologia, depois do primeiro ano, mas já nesse percurso da psicanálise. Então, eu estava em análise, né, era uma psicanalista, e nessa época eu já estudava um pouco também de psicanálise, então já tinha entrado numa escola de psicanálise para estudar. Mas não pensando em ser profissional da psicanálise, pensando um pouco no autoconhecimento mesmo. E aí eu entrei na psicologia, né? E no primeiro ano eu já fiz a transição completa de carreira, então já pedi demissão da minha área, do meu emprego, e fui fazer essa imersão na psicologia, e aí também continuei com a formação em psicanálise, porque a formação em psicanálise é para a vida, né? Eu acho que a gente, assim, tem as escolas, etc., mas a gente vai seguindo assim o tempo de trabalho mesmo, o tempo de vida. Pesquisando, lendo, não na internet, não no Instagram. Na internet também, né? Eu acho que na internet é porque a gente precisa saber selecionar. Então, a internet é um recurso muito importante, né, para a gente, sobretudo para pesquisadores, né? Eu sou pesquisadora também, então a internet facilita muito, porque Mas você pesquisa pesquisas. Pesquiso pesquisas, né? Não isso. Influencers. Vamos deixar claro isso, Vamos né? Nossa, isso é super importante, Sérgio. Super importante a gente pensar, né? Porque é muito diferente, né? A gente falar assim, temos informações aí, né? Eu acho que eu escuto muito sobre isso, assim, entre os adolescentes, os pais, né? Ah, mas tem muitas informações que eles podem acessar, e por que que não estudou? Porque não, a gente precisa ter critério, né? E para ter critério a gente precisa ter um conhecimento prévio. Então, até para acessar as revistas, né, que tem um nível bom, né, que tem qualidade, eu preciso ter conhecimento. Precisa pesquisar, precisa estudar, precisa buscar, né? Preciso. E preciso saber também selecionar, né? Pesquisar no sentido de qual é a fonte, né? Quem que está falando isso, né? Quem é que tá fazendo essa pesquisa, né? Não é porque é uma pesquisa, porque está, sei lá, numa revista X, que de alguma forma a gente precisa aceitar completamente, a gente precisa questionar, né? Enquanto pesquisador, a gente precisa questionar. Toda pesquisa existe o questionamento, vários questionamentos. E depois de vários questionamentos, se chegar a uma conclusão, se chega a uma conclusão. Né? E não simplesmente, é isso aqui, ponto final. Exato. E as pessoas falam assim, porque está em tal lugar, então é aquilo. Não, não é. Não é, pelo contrário, né? Na verdade, a ciência, o exercício da ciência é o contrário. Eu lanço a minha pesquisa justamente tanto para compartilhar, mas também para ser questionada. Esse é o exercício da pesquisa, né? Não é uma verdade absoluta. As pessoas acham que houve uma pesquisa e aquela pesquisa é verdade absoluta. Se fosse assim, não teríamos progresso, né? Então tem que deixar claro que existem questionamentos necessários para os processos de pesquisa. Fundamental. Então... A diferença, né, que você perguntou? Entre psicanálise e psicologia. Psicanálise e psicologia. A gente precisa primeiro pensar assim, a psicologia é um curso, né, de graduação reconhecido pelo MEC, e tem vários conteúdos, né, que a gente vai, durante a graduação de psicologia, você vai aprendendo vários tipos de habilidades e várias linhas teóricas dentro das abordagens da psicologia, né? Então, é uma graduação que você faz. Geralmente são 5 anos. Eu não conheço curso com 4 anos, por exemplo, né? Então, 5 anos de graduação, um formato reconhecido, né? E com esses parâmetros. A psicanálise é um método terapêutico que foi fundado pelos estudos do Freud, né? E o Freud, na verdade, o investimento dele, os estudos, né, da psicanálise, tem como base o inconsciente. Então, enquanto a psicologia vai, de alguma forma, estou falando de um modo bem amplo, tá? Bem raso, mas enquanto a psicologia vai fazer estudos, por exemplo, de gestos, de comportamento, de palavras, etc.,
A psicanálise, ela vai estudar a fala, né, a escuta, as palavras em si, para acessar o inconsciente. Então, o que interessa para a gente são as palavras, não é se você, sei lá, mexeu o olho para cá, virou o corpo, né? Não é isso que interessa fundamentalmente. São as palavras. E através das palavras, através do que você me diz, através da associação livre, que a gente, de alguma forma, faz a análise, né? Elas seriam complementares? Uma completa a outra? Sim. No sentido... Como que você pensa complementar? Você usa as técnicas de psicologia, de psicanálise para chegar numa conclusão, ou você ou você só usa uma técnica, usa outra? Porque assim, você falando, começa a pensar, bom, são duas técnicas que você pode estar usando para chegar num diagnóstico, seria isso? Uhum. A gente não trabalha com... seria psicodiagnóstico, mas a gente não trabalha com esse diagnóstico que rotula, né? É um diagnóstico diferente. Então, é um diagnóstico para a gente pensar no sujeito. Seria complementar se a gente pensasse assim, por exemplo, né? Eu que fiz a formação de psicologia, um profissional de psicanálise ele não precisa necessariamente ser um psicólogo. Geralmente, as escolas conceituadas, elas exigem que você tenha uma formação de uma graduação para que você faça a formação em psicanálise, que é uma formação muito extensa, muito densa, com muitas leituras, com muitas práticas também clínicas, né? Mas a atuação do psicanalista, ele não requer necessariamente a formação do psicólogo. No meu caso, por exemplo, que sou psicóloga, então... algumas habilidades e alguns estudos e a minha formação eu uso com a minha prática, né? Então, a minha linha de atuação é a psicanálise, né? Então, nesse sentido, se complementa. Sim. Mas eu não uso uma linha teórica, por exemplo, da psicologia, mas muitos elementos da psicologia me agregaram, claro, né? Me constituíram enquanto profissional. Então, nesse sentido, se complementa. Você se tornou uma profissional completa. Explica um pouco o que é esse diagnóstico de rótulo, que eu já ouvi isso antes também. Uhum. Como é que funciona? Porque parece ser uma coisa meio estigmatizada. Você põe um estigma na pessoa e você piora a situação, é isso? Sim. Existe um modelo biomédico, né? O modelo biomédico que atende, por exemplo, o DSM. E se a gente for lá ler o DSM... A gente vai ver algumas características, ler algumas características, né, para encontrar um diagnóstico. Então, sei lá, uma pessoa com depressão, né, vamos pensar no mais corriqueiro, assim, né, que a gente entende. Então, tem lá alguns critérios, é como se fosse um protocolo mesmo, né? Então, para ser diagnosticado como depressão pelo médico psiquiatra, tem algumas características que esse sujeito vai sendo avaliado. Então, ficou triste por mais de X dias, né? Como que está a alimentação? E tem toda uma anamnese que o médico faz para chegar nesse diagnóstico, né? Na prática da psicanálise, a gente faz uma escuta, né? A gente não está interessado se o paciente, se ele está... de fato, com o rótulo, né? A gente não quer rotular, a gente quer entender e escutar esse paciente, né? Pode ser que ele já venha com o rótulo de um médico, com o diagnóstico de um médico, né? A gente costuma trabalhar com a estrutura do paciente, né? Então, por exemplo, a estrutura neurótica, né? Por exemplo... Então, é diferente. Então, a minha forma de atuação é diferente de acordo com a estrutura. Mas a gente não rotula o paciente, né? No sentido de receber esse paciente e já falar assim, não, o Sérgio está com a camisa preta, então ele é, sei lá, tal coisa. Entendeu? Uhum. Ou então, não, o Sérgio está sem barba, então ele não gosta de barba. É verdade que você não gosta de barba? Sim, não. Não necessariamente. Necessariamente. Né? Você pode não estar usando barba por N motivos. Porque coça. Porque coça, né?
Porque me chamam de Papai Noel. Porque te chamam de Papai Noel, né? Por vários motivos. Mas se eu já chegar com esse rótulo, né, com esse protocolo, eu vou dificultar muito a tua escuta, a escuta que eu faço de você, né? Uhum. Mesmo porque também a pessoa meio que assimila aquilo e assume que, então eu sou esquizofrênico, eu sou depressivo, eu sou isso, aquilo. Eu sou histérico. E ela pode estar, mas não ser, né? Uhum. Então, ela pode estar naquele momento e estar conversando com você para deixar de ser. E quando tem um rótulo, ela assume que é aquilo. Isso é tão complicado, porque, por exemplo, eu tive uma experiência assim. Eu fazia um trabalho com uma pessoa e ela não sabia escrever. E aí ela falava que ela tinha um desvio, né? E que tinha um diagnóstico X lá de atenção, né? TDAH. Super moda hoje em dia. E essa pessoa falava, era uma profissional, estava fazendo trabalho comigo. E essa pessoa me falava assim, Leila, olha, escrevi aqui o texto, o parágrafo, mas assim, eu tinha que reescrever o texto. Porque a pessoa não conseguia escrever um texto coerente, né? Com a gramática coerente e tal. E ela falava isso, assim, que há não sei quantos anos atrás, ela foi diagnosticada com TDAH. E que ela tinha isso e que, de alguma forma, ela não conseguia escrever por conta disso. Mas, se a gente olhava outras atividades, ela executava muito bem e necessitava de habilidades muito similares à escrita. E qual que era o problema dela? Não saber o português. O problema é de educação básica, então. Educação básica. E diagnosticaram ela como TDAH. Sim. Que absurdo. Sim. E aí, são vários elementos para a gente pensar, né? Esse é um exemplo, assim, bem genérico, mas são vários elementos para a gente pensar. Um deles olha só, me falaram que eu tinha isso, então eu fico capturada por essa ideia, né? De que eu sou isso. E eu não consigo avançar, né? Avançar a ponto de falar assim, não, eu tenho capacidade de escrever um texto, de ler, de interpretar, né? Então, a pessoa, de alguma forma, esse é um dos motivos, né, que há um problema com o diagnóstico, né? É um dos grandes problemas do diagnóstico. É você ficar capturado por aquilo, acreditar naquilo e, de alguma forma, imobilizar o teu desejo de avançar, né? Não se escutar mais, o outro também não te escutar porque você está rotulado. Então explica para o pessoal o que é TDAH. Não sei. Isso é uma área médica, eu não sei mesmo. Né? É um déficit de atenção, isso é uma nomenclatura médica, né? Não é uma nomenclatura que a gente usa porque isso não é da psicologia, isso não é do método da psicanálise, né? Isso é como eu falei, lá no DSM tem todas as doenças mentais, né? Sobre as doenças psíquicas, etc. É meio que eles põem um rótulo para vender remédio. Um transtorno. Também? Também, né? Também. Eu já vi muita gente usando o TDAH para, enfim, consumir remédio, para evitar de ter trabalho com filho, né? Sendo que uma boa educação... Quando eu falo que eu não sei, é disso. Né? Quando eu falo que eu não sei, eu estou falando para você assim, estou me recusando a dizer que isso aqui é algo universal, sabe? É um rótulo. Que é um rótulo, entendeu? Que é algo que eu posso colocar nas costas de alguém, sabe? Pode ser simplesmente a característica de uma pessoa que, bem trabalhada, sim, ou trabalhada corretamente, sim, pode ser uma pessoa genial. Sim, geralmente são. Geralmente são, né? Eu já recebi pacientes com esse diagnóstico, assim como o diagnóstico, por exemplo, de depressão, né? Depressão grave, pessoas usando medicações assim fortíssimas e depois de alguns meses a pessoa não está usando mais nada, né? E o problema dela era resolver problemas internos, é isso? Não só internos, mas relacionais, né? Porque somos sujeitos e a gente precisa pensar que
enquanto ser humano, somos um sujeito biopsicossocial, né? A gente precisa pensar que estamos no todo e somos do todo, né? Então, bio do nosso corpo, né, que compõe então, o nosso corpo mental, o nosso corpo físico, né? O social, que são as nossas relações, né? E isso, se não for bem trabalhado, vai dar curto-circuito mental. Vai afetar a saúde mental da pessoa, é isso? E não só, né? Vai afetar o corpo também. Porque se a gente, de alguma forma, tem uma questão de um trauma psicológico, de algum problema que não foi tratado ali no início e que a gente desconsiderou e que aquilo ali avança, aquilo ali pode se transformar num transtorno ou num adoecimento físico, né? Bom, já que a gente falou de saúde mental, o que é saúde mental? Sérgio, sabia que esse tema, essa pergunta, saúde mental, daria, assim, algumas aulas? Que bom. Um motivo para você vir várias vezes. Porque, vamos voltar lá para a OMS, né? A OMS fala assim, que a saúde mental, Organização Mundial de Saúde, OMS, eles colocaram uma definição para a saúde mental, que é a saúde total, completa do ser humano, do indivíduo. Então, a saúde total significa a saúde espiritual, física, mental, social, a saúde completa. Isso seria a saúde mental. Quem Entendi. tem? Ninguém tem saúde mental hoje em No dia. mundo, procura no mundo. Imagina, total. Não tem. Né? Ainda mais nessa fase difícil que o mundo inteiro está vivendo. Não sei se é pandêmico ou pós-pandêmico. E, enfim, pré-crise financeira. Vamos pensar. Como que nesses dias... Não, mas... Oi, pode falar. Desculpa, deixa eu só responder essa pergunta, porque é bem importante, assim, né? O que é saúde mental? Então, a gente precisa pensar em várias perspectivas. A perspectiva da OMS é essa, né? Utópica. Utópica. Mas é interessante pensar na utopia no sentido de que traz uma esperança, né? Olha, pelo menos temos um lugar ali para chegar, né? Aliás, esse é o nosso objetivo, né? A gente está lidando com parte biológica, física, mental, alimentação, tentando contribuir um pouco para a saúde geral das pessoas, né? Saúde mental das pessoas, inclusive. Sim, sim. Então... E aí, a saúde mental que eu gosto de pensar... Né? Tem alguns autores que falam de saúde mental, que elaboraram várias reflexões e vários conceitos sobre saúde mental. Né? Tem alguns autores bem interessantes para falar disso. Tem um autor que eu me embaso assim, nele para pensar na saúde mental, que é o Deju. Ele pensa muito na saúde mental do trabalho. E ele fala assim, ele é um psiquiatra, um psicanalista. E a atuação dele é com a área do trabalho. E ele fala assim, que a saúde mental, ela não é necessariamente a falta de sofrimento. Não é necessariamente você ser essa pessoa perfeita, que não sofre, que não tem dor, que não tem problemas e tal. Né? O grande problema... que afeta a saúde mental é quando a gente perde o desejo. Quando a gente perde o desejo de avançar, de viver, de resolver as questões. Então, eu gosto muito de pensar na saúde mental nesse sentido, né? Quando a pessoa deixa de correr atrás do sonho, ou desiste do sonho. Isso, né? Quando ela deixa de correr atrás dos sonhos, quando ela, no primeiro impasse, né, na primeira questão de sofrimento ou de dificuldade, ela já desiste. E a gente está vendo muito isso no contemporâneo, né? As pessoas querem facilidade. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui é meio utópica para esse mundo, né? Mas o nosso objetivo é utópico, é fazer um mundo melhor. Fazer um mundo melhor. Mostrar para as pessoas que não desista do seu sonho, inclusive, faz parte da nossa mensagem. Sim, muito legal. Isso é muito bom. Então, eu gosto muito de pensar a saúde mental nesse sentido, né? Que o mais importante, e esse é um elemento muito, muito rico para a psicanálise, né? A gente pensar no desejo, o desejo que mobiliza, o desejo que nos leva adiante, que nos faz sonhar, né? Que nos faz
ter bons afetos e despender bons afetos. É porque hoje em dia eu reparo muito que as pessoas assim, têm muita dificuldade de lembrar do sonho, quiçá de correr atrás do sonho. Você pergunta para as pessoas, qual é o seu sonho? Ah, nem sei mais. Como assim não sabe mais? Porque a sensação que eu tenho é que se Será o meu... que já soube algum dia, né? Às vezes você conversa pouco sim, mas não, faz muito tempo que eu deixei de sonhar, de acreditar, porque não vai acontecer. Eu desisti da luta, né? E aí passa apenas a vegetar. É difícil você encontrar pessoas com força, fé, energia para não estou satisfeito com o meu trabalho, vou mudar de área. É raro você ver as pessoas mudando de área. É raro você ver as pessoas abrindo mão de um certo conforto, de uma estabilidade em prol do seu sonho. Mas aí a contrapartida é viver infeliz, né? Acomodado, mas infeliz. Sim, Ou seja, meio que vegetando. sim. Parece que a gente está perdendo um pouco a habilidade, né, de investir, né? A habilidade de apostar, né? Correr riscos, De né? correr riscos, né? Parece que a gente está querendo muito a garantia, né, enquanto sociedade. O que eu escuto muito assim no consultório? E até com os adolescentes, que eu trabalho bastante, né? Vem cá, mas eu preciso descobrir agora uma profissão que me dê estabilidade. Não existe. As pessoas acham que ter um emprego é ter estabilidade. Não é. Se bobear, você adiar o inevitável, de perder a estabilidade. E o que é estabilidade? Não existe. O problema é a instabilidade depois de um certo tempo. Aí é uma coisa grave. Enquanto você tem chance e energia para correr atrás, abraça a instabilidade e seja feliz. E quando eu penso nessa palavra estabilidade, Sérgio, agora assim, você falando, eu fico pensando, né? A gente está falando de estabilidade, não existe, né? Que estabilidade é essa que a gente procura? Mas um lugar de estabilidade, se a gente for parar para pensar, também é um lugar que causa muito adoecimento, né? Imagina lá, sei lá, se você está no hospital, qual é o sinal que as máquinas apontam como instabilidade? Quando você morreu, né? Flatline, né? Quando ela para de medir. Quando para de medir, né? Morreu. Quando, né? Olha só que interessante. E a vida é isso. A máquina está, de alguma forma, através dos pulsos, estão mostrando que a vida é isso, que a vida são pulsos, né? Altos e baixos, né? Frequências. Sim. Frequências diferentes. Viva, né? Viva, Corra né? risco, seja feliz. Exato. Então, essa estabilidade, né? Utópica, né? Que as pessoas imaginam, vou ter estabilidade e tal. A gente já sabe que é um motivo para a infelicidade, né? E como que, no mundo de hoje, como que as redes sociais estão contribuindo para essa estabilidade ou essa morte dos sonhos? As pessoas estão vivendo virtual. Depois, inclusive, a gente volta um pouco sobre tecnologia e instabilidade. Como é que fica a parte das redes sociais nessa... Essa parte dos sonhos... O que as redes sociais estão causando nas pessoas? Morte dos sonhos, ansiedade. Dá um Muita diagnóstico para nós. Eu que não quero dar diagnóstico, você está me puxando para o diagnóstico. Só um pouquinho. Mas vamos lá, vamos refletir, né? Eu acho que o convite é reflexão, vamos refletir. Palavra correta. Vamos refletir, assim, vamos pensar juntos, né? Primeiro que me chama muita atenção isso que você traz do sonho, né? Porque o sonho é fundamental. O sonho é fundamental para muitas coisas, inclusive para a nossa saúde. Né? Parece que com um efeito colateral das redes sociais, as pessoas estão vivendo o sonho dos outros. Como que é isso? Porque elas refletem um ator, um cantor, e como se transportassem e vibrando com a vida do cara, que aparece nas redes sociais. Que é só 0, alguma coisa da parte boa. Que não mostra o perrengue o cara está passando. E parece que as pessoas estão se contentando com isso, em vez de correr atrás do próprio sonho. Perdendo horas e horas no celular, numa rede social, e deixando de viver o real. E aí começa... vai dar uma travada em algum momento e não vai saber por quê, né?
Porque, de alguma forma, a gente está procurando esse ideal, né? Que a gente estava falando lá no outro momento, né? Parece que a gente está procurando algo que não é realmente da ordem do real, no sentido de que somos humanos. Então, estamos num momento, Sérgio, que a impressão que eu tenho é que a gente está lutando para ser esse artificial, né? Para não ter o sofrimento, né? Para não ter a dor, para não viver. Parece que a gente não tem mais tolerância à dor. Eu lembro agora de um... Não posso falar que nome de... Pode, de remédio. Não pode. Porque senão o pessoal vai tomar. Vai achar legal. Não dá ideia. Mas teve uma propaganda que me chamou muita atenção, não sei se 2, 3 anos, há 2 ou 3 anos, não lembro. Mas é uma propaganda de um remédio para dor que passa na TV, assim, normal, esses remédios populares. E o remédio falava assim, olha, o remédio X vai tirar a sua dor em instantes, porque você não precisa ter dor, porque você precisa correr para o seu trabalho, você precisa cuidar do seu filho, você não tem tempo para dor. E aí? E aí? A dor é um sinal que algo está errado. Exato, né? E é essa mensagem que está sendo propagada quando você fala das redes, né? Nas redes sociais, de uma forma muito... Eu entendo que isso, de um modo subliminar, isso é bem grave, né? É bem grave ter uma propaganda dessa, né? Que fala assim, que você tem que ser essa pessoa que não é nem forte, né? Eu acho que eu quero falar disso também, que eu acho que tem um equívoco também, né? De falar do que é forte, né? E do que é dor ou forte, etc. Essa relação. Mas pensar assim que para dar conta da sua vida, você não pode ter dor, mostrar que você tem dor, expressar a dor, porque você precisa tomar conta de um trabalho, de uma família, de filhos, de marido, etc., da tua vida. Mas essa pessoa que é bem-sucedida, ela não tem dor, ela não pode ter dor, ela não pode ter tempo para dor. Ou seja, ela não pode demonstrar fraqueza. E mais grave que isso, ela não pode ter o tempo para a dor dela. Porque assim, Sérgio, imagina, a gente vai para a praia, você quebra o pé. Se você não tiver tempo para a sua dor, como é que vai ser isso? Vai criar um problema maior. Se eu ficar lá, sei lá, não, tá todo mundo aqui na praia, o sol tá lindo, o mar tá maravilhoso, levanta, Sérgio, imagina, não perde tempo aí com seu pé quebrado. Vai dar ruim. Vai dar ruim, e muito ruim. E se você negligenciar esse pé, muitas coisas podem acontecer com você e não são coisas boas. Inclusive perder o pé. Inclusive perder o pé. Agora imagina para a gente pensar no processo psíquico. Não, parece que assim, existe até pesquisas existe uma pandemia das pessoas tomando remédio antidepressivo sem precisar. Muito. Justamente para evitar dor, qualquer dor. Muito. Qualquer médico pode receitar um remédio. Então, e aí você está criando uma sociedade doente, mental. Exato, porque se a gente não olha para a dor, se a gente não valida a dor, não significa que a dor e a causa da dor vai sumir, né? A dor até pode sumir momentaneamente, mas vai voltar outra dor, né? Porque eu não cuidei da causa. Você vai aumentar a dor, né? Você vai mascarar a dor. Exato. E vai virar uma bola de neve. Exato. Então, aí você comentou assim, né? Então, a gente não demonstra dor para a gente não falar que a gente... Não demonstrar que a gente é fraco, né? Sim. Algo nesse sentido. Nesse momento que você me diz isso, eu tendo a pensar, por exemplo, numa pessoa muito forte, fisicamente. Um lutador. Esse lutador está lá lutando e, sei lá, e toma um golpe e quebra, sei lá, uma costela. Porque ele quebrou a costela, ele vai sentir dor? Se ele sentir dor porque quebrou a costela, ele automaticamente vai se transformar num atleta frágil ou fraco? Não. Não. Só um atleta burro. Só isso.
Mas ele não vai se transformar num fraco. Ele é um atleta que está sentindo dor porque quebrou uma costela, certo? E, geralmente os atletas sabem que quando eles têm uma lesão, o correto é parar para não piorar a lesão e não estragar a carreira deles. O inteligente é Olha você aí demonstrar. o parar para dor, né? Olha aí o parar para dor. Olhar para validar a dor e para cuidar da dor. Mas o que eu estou querendo colocar e enfatizar é, quando temos uma questão psíquica que nos causa dor, um trauma, uma situação e etc., por que a gente, de alguma forma, é taxado de fraco à medida que a gente demonstra que a gente está com uma dor? Mas parece que hoje em dia a demonstração de fraqueza vai, acho que além disso. E aí volta de novo para as redes sociais. Se você não tem o carro ostentação, se você não está na festa tal, se você não tem o corpo XYZ igual do influencer que mostra, que prega saúde, prega qualidade de vida, mas está cheio de drogas para com aquele corpo, está cheio de drogas para acordar, para dormir. Quer dizer, uma vida... as redes sociais estão passando uma vida que não existe e as pessoas estão buscando uma vida que não existe. Uma vida fake. Querendo eliminar as dores, pegar atalhos através de todo tipo de drogas, seja para a mente, seja para o corpo. E onde a gente vai parar com tudo isso? Sim. E você está falando de atalhos, né? Parece que hoje a gente vive de atalhos. Então, a pessoa quer ter um corpo bonito, ela não quer passar por um treinamento, fazer uma alimentação correta, né? Pagar o preço, sofrer, sentir dor. Por que não? Fazer uma terapia, né? Que Sim. também é dolorida. É uma coisa que hoje em dia a momentos. gente está tentando trazer o conceito que o ser humano é um ser multidisciplinar. Sim. Né? Então você precisa de uma orientação nutricional, você precisa de um preparador físico, você precisa de um orientador mental. Sim. Né? Da mesma forma que você precisa do orientador físico, preparador físico, você precisa de um orientador mental. Sim. A gente não é dono da verdade. Sim. Precisamos também de políticas públicas, precisamos também de uma boa educação, né, de uma boa política. Então, tudo isso nos afeta. Eu penso que a política pública passa primeiro pela mente das pessoas, porque a política é reflexo daquilo que são as pessoas. Os políticos são os representantes do povo. E se o povo está doente, os políticos vão ser doentes também. E vice-versa, né? E vice-versa. E Mas aí vira um afeta. círculo vicioso. Exato. Então, é aquilo do biopsicossocial. Então, não somente o que está no privado, mas também o que está no coletivo nos afeta. Então, não adianta eu achar que por exemplo, eu preciso me cuidar também sozinha, e estou aqui isoladinha e me cuidando e tal, que isso também significa ter saúde, né? Se eu saio de casa e tenho medo de um assalto, se eu tenho medo de alguma situação, se eu tenho receio de ter relações sociais com as pessoas porque elas vão me enganar, isso é uma forma de vida que me afeta. Tem bastante gente assim, né? Tem? Eu já ouvi algumas. Como que é? As pessoas têm medo de se relacionar, têm medo de... meio que se fosse um estresse pós-traumático, já foi assaltada, então qualquer coisa já fica... Ontem mesmo, conversei com um amigo meu, não é bem de assalto, mas ela teve um acidente de carro e ela não dirige mais, porque afetou de um jeito e não está procurando ajuda. Então, esse é o problema, né? Que eu acho que é aquela analogia do pé, né? Aí entra aquela história, não, porque eu sou forte, e aí a gente até conversou com uma psiquiatra também, que ela falou que as pessoas têm medo de procurar um profissional, psicanalista, psicólogo, psiquiatra, com medo de receber o diagnóstico, o rótulo de que é louco. E as pessoas evitam procurar. É uma loucura isso, né? É preconceito. Por causa dos rótulos, né? Então, e de onde vem esses rótulos? Vem da mídia, vem da sociedade, não estou errado? Não, mas não é só isso. Que é pior ainda. Porque assim, a gente precisa pensar que todo preconceito, todo estigma, ele é muito bem estruturado, né? Ele tem o tempo, né? Ele precisa de um tempo para se estruturar. É cultural. É cultural, mas a gente está falando, quando a gente fala da loucura, a gente está falando de uma história da loucura que é muito antiga, né? E que ela vai
tendo modulações e vai tendo diferenciações. Eu acho que esse é outro tema também que a gente ficaria aqui, e isso é muito importante, né, para pensar. Se você é diferente de um padrão, você já é taxado de alguma coisa. Seja TDAH, seja louco, seja qualquer coisa. Se você não tem seu trabalho das 9 às 6, acorda cedo, vai dormir cedo, tem aquela vidinha regular. Se você funciona melhor à noite, por exemplo, você já tem algum problema. Você já é taxado de alguma coisa. Aí já começa, você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa aquele outro. Você já é colocado em outro lugar de escanteio, né? Então, assim, se eu me sinto bem dessa forma, se eu funciono melhor dessa forma, por que eu tenho que mudar? Sim. E por que não desenvolver mais essa... Sim, habilidade, né? Essa habilidade, eu acho que é interessante assim, a gente sempre pensar no autoconhecimento, né? Se reconhecer no processo, saber o que é que funciona para a gente, né? Saber o que é que funciona para cada sujeito. Então, o seu autoconhecimento e depois também você junto com o profissional, entendendo o que é que funciona para você, o que é que faz sentido para você. Né? Eu acho que você tocou numa tecla que poucas as pessoas estão se percebendo na importância do autoconhecimento. Você houve um pouco de autoconhecimento no sentido de, sei lá, ou alguma modinha, ou tipo yoga e tal, mas as pessoas... Mas as pessoas não realizam a importância do autoconhecimento. E se permitir, eu funciono melhor desse jeito, então vou moldar minha vida para que eu possa funcionar melhor desse jeito. Né? Tem uma conhecida minha que ela falou para mim que ela tinha sido diagnosticado de TDAH, síndrome de Asperger, de rótulos. E que ela estava com grandes problemas porque não conseguia se adaptar ao horário de trabalho, à forma de trabalho, etc., que ela pensava diferente. Tudo bem, você pensa diferente, você funciona diferente, então busca uma vida que você possa trabalhar dessa forma. Só que aí é difícil. Né? Aí vem o desafio, né? Que aí a pessoa tem que ter coragem, tem que ter fé. Mas fica difícil. O sonho não é de graça. Não, e lutar pelo seu lugar também, né? Ainda mais numa sociedade que a gente está no mundo, você estava falando das redes, né? Então, a gente está no mundo de uniformização. Né? Então, a gente abre lá o TikTok, está todo mundo muito parecido. O mundo ficou muito repetitivo, né? É muito curioso, porque parece uma contradição, né? Temos toda a liberdade, somos agora um sistema globalizado, temos acesso até a museus. Todo tipo de informação. Todo tipo de informação, mas parece que utilizamos tudo isso para ser um só, né? Porque é consumido um tipo só de informação. Porque se você gosta de uma caneca preta, você só vai receber informação de uma caneca preta. E as pessoas não têm a consciência que isso é programação, ela não vai ver se a caneca branca é legal também. E ela vai ficar convivendo só com pessoas que gostam de caneca preta. Sim. E ela não vai saber que existem outros tipos de canecas, por exemplo. Sim. Né? Até vendo o podcast do Flow, se não me engano, com aquele Miguel Nicoleles, acho que eu te passei o link, né? Que ele é um neurocientista, que inclusive entende de programação, que ele estava falando da plasticidade do cérebro, que ele vai se adaptando às informações que ele recebe. Então, basicamente, as pessoas estão sendo programadas pelos neurocientistas das redes sociais. Por isso, essa uniformização. Obrigado. Travou a língua. É difícil das essa palavra. Pessoas. Ainda mais para quem tem TDAH. E aí, só que as pessoas não têm consciência disso. E às vezes eu fico até meio me perguntando se elas estão preocupadas em relação a isso, se elas estão querendo buscar esse tipo de informação. Porque aí você tem a dopamina que você recebe das redes sociais, que existem estudos que dizem que os estímulos de rede social, os likes, atuam justamente na região do cérebro onde atua a cocaína, etc., que é viciante. Estou errado nisso? Não sei. Te peguei. Eu acho que muito pouco provável, né, que você esteja errado. Porque realmente são tecnologias assim, bem complexas e bem sofisticadas, né, para pensar no ser humano.
Pensar, por exemplo, na produção de dopamina, de serotonina, quando você está ali ativando, quando você está ali mexendo e tal, e tal, e tal, isso é inegável, né? Tem vários circuitos mesmo, neuronais, que vão sendo ativados. Mas, de novo, eu acho que a gente precisa olhar para o sujeito, para cada sujeito também, né? Claro que tem uma programação global, como a gente está colocando, né? Tem estratégias, né? O Instagram ele não funciona aleatoriamente, por exemplo. Não, Instagram, TikTok, né? Dizem que a inteligência artificial do TikTok é impressionante. Sim. Se não me engano, 3 minutos que você passou no TikTok, ela já sabe os seus gostos. Já te mapeia, né? Já te mapeia e vai te colocar tudo aquilo que ela pensa, que ela sabe do que você gosta. Na verdade, o que ela sabe que você gosta é onde ativa os seus neurônios, regiões do cérebro que vão te deixar feliz. E aí entra a dopamina e aí entrou o vício, você já era. E você sabe, Sérgio, que a dopamina, ela na verdade atua não com o que você está vivendo, ela atua com o teu desejo, que é um pouco disso que você está falando. Então, assim, por exemplo, só de imaginar que eu estou fazendo esse trabalho aqui porque eu quero ter um Porsche, sei lá, sabe? Um carro X, nem podia falar a marca, né? Um carro X, essa dopamina é ativada nesse momento, entendeu? Não é quando você tem um carro, é quando você pensa que você pode ter. Ela ativa antecipadamente, ela te dá o prazer antecipado. Exato. Né? E aí faz com que você vá sempre buscar esse prazer. Exato. E aí, assim, quando você... Tanto é que a gente escuta muito isso, né? Eu escuto muito isso em consultório. Estou muito infeliz, não tenho sentido para a vida. Por quê? Porque cheguei num topo e cheguei nesse topo e não é isso, né? Então, qual que é o sentido? Né? Então, por isso que é muito importante a gente se perceber no processo, a gente se perceber na nossa construção, né? Na nossa história, nas nossas narrativas. E por isso que eu acredito também muito na psicanálise, né? Porque traz esse tipo de conhecimento, de consciência, né? Da narrativa que a gente está dando para a nossa história. Eu traduzo isso para mim como se, como eu funciono melhor. Como eu funciono melhor. E aí, se você entende como você funciona melhor, o caminho fica mais fácil. Sim. Menos dolorido. Sim, com certeza, com certeza. Uma coisa que você estava falando aí das redes, né, que eu acho bem interessante a gente pensar também, que tem essa questão, né, dos algoritmos, de como eles manipulam a gente, o ser humano coletivamente, a massa, né? A massa pode ser manipulada muito facilmente, né? Não precisa nem de tanta sofisticação tecnológica, né? A gente pode manipular uma massa, sei lá, num ambiente social, né? Mensagem subliminar, como você citou agora há pouco. Mensagem subliminar, mas pode ser, por exemplo, uma seta, né? Você vai estruturar lá a arquitetura de um metrô. Você quer manipular essa massa para ir para um lugar X. O que você faz? Você faz toda uma arquitetura, uma estrutura e tal. As pessoas vão sem nem pensar, né? Então, a massa ela decorre de uma forma muito uniforme. Então, é interessante a gente pensar também... Eu estou aqui refletindo contigo, assim, para pensar nessa questão. Que, para além de tudo isso, para além dessas programações, temos também uma questão que é o nosso sentimento de pertença. Então, se a gente for pensar nessas redes, que tem muitos jovens, né? Que tem muitas pessoas que estão com essas questões do contemporâneo, né? São questões que dizem um pouco sobre... Eu quero me sentir pertencente a esse lugar. Então, quando você compra, por exemplo, um carro X, uma casa, sei lá, quando você escolhe uma pessoa para namorar, sei lá, o que você está escolhendo, né? O que você está, de alguma forma, o que aquilo diz sobre você de fato? Será que diz sobre você, no sentido do seu desejo de fato? Ou será que você está respondendo ao desejo do outro, no sentido de preciso me sentir pertencente a esse grupo? Você não está fazendo aquilo que você realmente quer ou gosta. Você está fazendo apenas para pertencer a um grupo. Para pertencer a um grupo. E aí você está indo contra a sua essência. Muito provavelmente, né? E aí vai dar problema. Tanto Sério? é que a gente, quando as pessoas começam um processo de análise, em algum tempo, ela se dá conta desse problema, dessa questão, né? Olha, eu estava, na verdade, seguindo um sonho ali que era do meu pai,
que era de um namorado, que era dos amigos, né? Que era de alguém, não dela, porque ela nunca parou para se refletir nesse processo, ou se tinha a mínima intuição de que seria um caminho, ela não conseguiu sustentar, não tinha estrutura para seguir aquele caminho, né? Então, esse medo do desamparo, né? Esse medo é muito angustiante. Então, ser desamparado por um grupo. Aí a gente pensa, por exemplo, nas redes sociais, que é muito gigante, e como que é ser desamparado, ser cancelado por uma rede. As pessoas buscam na rede, basicamente, esse comportamento de manada, né? Pertencer ao grupo. Sim, e que afeta assim, de uma forma muito intensa e muito violenta. Porque se a gente for pensar, Sérgio, pessoas com muitos recursos, sei lá, estou pensando em recursos de acesso, né? Acesso aos melhores médicos, né? Uma estrutura e tal, sei lá, pessoas famosas. Vira e mexe, a gente escuta dizer de pessoas que são muito famosas, que têm muitos recursos e muitos acessos, que elas estão sofrendo porque foram canceladas, né? Nas redes sociais. Porque elas se importam, né? Porque elas se importam, porque elas se sentiram desamparadas de alguma forma, porque de alguma forma tocou em algum elemento ali da vida dela que fez ela sentir algo, né? E volta um pouco aquela história de tô pouco me lixando porque penso de mim, o importante é fazer o que eu sei que é certo, né? As pessoas dão muita importância para o que os outros pensam e não para aquilo que ela pensa. Mas será que essa pessoa que pensa muito no que o outro pensa, será que ela já refletiu sobre o que ela pensa? Aí confundiu tudo. Provavelmente, né? Não. Provavelmente não. Ela nem sabe o que ela gosta, né? Porque não é uma criança. Você falando agora, eu lembrei de um exemplo. Eu era criança e os meus pais, eles levaram... Os meus pais tinham os amigos, né? E aí a gente sempre saía, assim, final de semana, meus pais com os pais deles. E aí, muitas crianças dessas famílias, né? E um dia eles decidiram, a gente foi para um restaurante e tal, e eles decidiram que tinha uma mesa das crianças. Eles não colocaram a gente junto com eles. Eles falaram assim, não, hoje vai ser livre, vocês vão sentar aí, vocês vão pedir o que vocês quiserem. E a molecada, sei lá, a gente pegou ali, começou a ler, e tinha gente que pedindo milkshake, querendo pizza, querendo sorvete, querendo hambúrguer e tal. E aí uma amiguinha minha começou a chorar muito, assim, na mesa, muito, né? E todo mundo ficou olhando, mas, tipo, a galera lá zoando, né? Alegre, porque ia pedir o que queria. Ninguém nem tchum. E aí eu fui perguntar para ela, né? Por que você tá chorando? Não sei o que, blá, blá. E ela falou assim, porque eu não sei o que eu quero. Uma criança. Aí eu, como assim você não sabe o que você quer? Como assim? Eu não sei do que eu gosto. Aí eu falei, como assim? Ela, vou perguntar para minha mãe. Aí a mãe dela veio e falou assim, não, você gosta de arroz assim, do brócolis assado, do não sei o quê, e pediu para... Enquanto estava todo mundo pedindo pizza, pedindo um monte de coisa que, sei lá, que a criança normalmente pediria numa festa, ela estava comendo ali o alimento dela, que era o desejo da mãe, ou que era a regra, enfim, da família. Mas estou colocando esse exemplo assim para a gente pensar que, de alguma forma, a gente vai crescendo na vida e, de algum modo, a gente vai continuando com esse mesmo hábito, né? Alguém decidiu para mim, então segue decidindo. Agora quem está decidindo os gostos são as redes sociais. Antes era a televisão. Agora passou a ser as redes sociais que estão decidindo o que as pessoas gostam, o que é legal e o que não é. Louco isso, né? Que são os algoritmos que você está falando. Exato. E aí você tem a sensação de que o mundo virou um grande manipulador de bonecos, de fantoches, né? E aí a questão assim, como fazer as pessoas acordarem? Fantoches iguais, né? Iguais, tipo... um controle e vários fantoches fazendo as mesmas coisas. Bem comportamento de manada, inclusive, né? E as pessoas... É mais fácil de controlar, né, Sérgio? Se for assim, né? Se for tudo controlado. Igual, padronizado, né? Sim, mais fácil de controlar. Esquerda, direita, e no final quem controla a esquerda e quem controla a direita estão se confraternizando enquanto os outros estão se matando, né?
Então, estamos sendo explorados por algum grupo, né? Algum grupo privilegiado lá e tal, que manda nisso. O famoso dividir para conquistar, né? E aí, vamos falar um pouco sobre como, já que a gente está falando de redes sociais, como transformar ou trazer as pessoas, ou talvez até ensinar as pessoas a se relacionarem de uma forma real. Como tem volta isso para as pessoas voltarem para o mundo real? Isso é muito difícil, né, Sérgio? Hoje em dia, eu acho que a gente está... que é muito triste, assim, eu tenho escutado muito isso, né, na clínica, entre os amigos, como estamos intolerantes, né, com as relações com o outro. De alguma forma, a gente está esquecendo a importância das relações, porque a gente está falando de autoconhecimento. O autoconhecimento, eu nunca vou conseguir adquirir sozinha. Eu sempre preciso de um elemento externo. Então, eu preciso do outro, né, de um elemento externo, por exemplo, sei lá, se eu quero olhar meu rosto, eu preciso de um espelho, né, de um objeto, mas para olhar internamente para o meu processo, né, para as minhas descobertas, eu preciso do outro, eu preciso das relações, eu preciso sempre do outro. E a gente não está se dando conta disso. Então, hoje em dia, as relações estão super artificiais, né, no sentido de serem descartáveis. E está sendo muito recorrente isso. Os jovens também estão falando disso, né? Então, as pessoas estão achando, estão confundindo que uma posição social ou que dinheiro é o que vale, né? Estão esquecendo das relações reais, que é o que você está colocando. Né? E como retornar isso, né? E como voltar a isso. Tem volta? Tem volta é uma questão. Tem volta, né? Será que as pessoas vão se dar conta? Porque outra questão é, nesse mundo do virtual, do que é estético, do que é glamour, né? Das redes sociais, parece que a gente está percebendo que tem um sobressalto aí de valores, né? Distorcidos. Então, você, Sérgio, não vale pelo que você é como Sérgio, né? Parece que eu tenho sempre que te olhar através de um filtro, né? Qual é esse filtro? É aquilo que você estava colocando. Eu tenho que estar dentro de alguns tiques, né? Você tem que cumprir as exigências sociais. Você tem que ter o carro bacana, você tem que estar na festa legal, você precisa ouvir tal cantor para pertencer para ser bem-sucedido, né? E para ser bem-sucedido significa para ser aceito, né? Para que eu te aceite. Isso para que receba tapinhas nas costas. Isso, para que essa aceitação, né? A sensação que dá é que você fala, roda, você termina no impulso da dopamina. Você acaba fazendo tudo para receber aquela recompensa. Então eu vou comprar tal carro, porque aí meus amigos vão falar, que legal, então você já sente aquele prazer, então eu vou fazer isso. E olha só que louco o que você falou, porque parece que a gente recebe o impulso pelo que o outro vai falar, não é pela minha experiência. Sim. Isso está sendo muito louco, assim, de escutar das pessoas, sabe? Porque a gente não está mais aqui, por exemplo, é como se a gente estivesse aqui numa conversa e a gente, de alguma forma, não estivesse aqui. É como se a gente estivesse conversando pelo celular, que nem as pessoas vão em show e assistem o show pelo celular gravando. Por que foi? E mais que isso, né? Quando a gente está com a mente em outro lugar, né? Porque se eu não te valorizo, se eu não valorizo essa experiência aqui, eu vou perder essa experiência. Se eu estou aqui contigo e estou pensando em outra coisa, eu vou perder a experiência de estar aqui, de olhar nos seus olhos, de criar uma relação, de elaborar afetos, né? De construir afetos. E aí a gente fala assim, né? Onde estão os bons afetos das pessoas hoje em dia? Né? Acho que as pessoas não sabem nem o que significa afeto. As pessoas não sabem... O americano tem uma frase, quando encontra alguma pessoa, eles falam, bom te ver. E o americano costuma ter uma outra expressão que é say like you mean it, ou seja, fale com significado. Então, quando alguém chega para você e fala, que bom te ver, né? Se a pessoa falou com significado,
isso muda teu dia, isso muda sua energia, isso que não tá... As pessoas não estão entendendo que a rede social não traz essa energia de contato, de encontrar um amigo, de dar risada. E tá preocupante porque você vê até no esporte, que é uma atividade que promove essa integração das pessoas, já tá também indo para o virtual. Então, no ciclismo, as pessoas estão treinando em casa. E eu estava conversando, sábado eu fui com os amigos para a estrada, que eu não fazia há muito tempo, e aí a gente estava conversando sobre isso. Tem muita gente que de repente vai competir, nunca pegou uma chuva, não sabe fazer curva, aí sofre acidente, porque está só lá no virtual, e aí faz um tempo, faz isso, faz aquilo, só que na real não sabe o que é o vento na cara, não sabe o que é pedalar na chuva. Então assim, as pessoas estão perdendo... Não é incomum, você vai no restaurante e vê dois casais não falando nada e mexendo no celular. Sim. E qual que é a construção da experiência, né? Da relação. Por que saiu de casa, então? Porque está se relacionando com alguém. Fica no virtual. E às vezes está nessa relação por algumas fantasias, né? A fantasia de que tem que ter a relação, a fantasia de que tem que estar, para estar numa sociedade X, tem que estar numa relação, né? Então, são valores muito, muito distorcidos, né? No sentido de você valorizar outras coisas, é o que você colocou, né? O que é que meu amigo vai achar, não é tipo, o que é que eu estou achando aqui da nossa relação. Por exemplo, eu vou num show para postar no Instagram e receber likes. Mas eu nem estava afim de ir no show. Então, a gente está comprando afetos, né? A gente está entendendo que é afeto, né? Que o like é afeto. É afeto Estamos ou é entendendo. simplesmente um vício, uma reação... Eu questiono isso, porque na verdade das redes sociais parece mais que você está reagindo a um impulso. E você nem sabe o que é. Você fica viciado no impulso, você não sabe o que é afeto. Porque para mim afeto é o contato com a pessoa, é você receber uma palavra legal, ou até mesmo a pessoa não fala nada. Simplesmente ela vem te dar um abraço e fala, pô, bom te ver. Sim. Né? Mas é que o significado da coisa. É a troca de energia. O afeto é aquilo que te afeta, né? Então, você pode produzir ou receber um afeto bom ou um afeto ruim. Entendi. Né? Agora. Então, as pessoas, pelo menos da minha escuta, né? Da minha experiência de escuta, as pessoas, elas estão produzindo sofrimento, de fato. É um sofrimento real. Quando elas, por exemplo, não são incluídas numa publicação. Quando uma pessoa que para ela é importante não deu like. Quando ela é bloqueada no Instagram. E como você recupera uma pessoa dessa? Qual é o como caminho ela de se volta? Recupera, né? Como você mostra o caminho para ela sair dessa? Bem, pela via do processo de análise, ela precisa entrar no processo terapêutico, né? Ela precisa fazer esse investimento de alguma forma, ela precisa estar nesse processo, ela precisa se escutar, porque a gente não dá... o nosso trabalho não é dar dicas ou formas, né, de como ela tem que atuar, porque é aquilo que você estava colocando também. O que faz sentido para mim? Então, junto, a gente vai descobrindo isso, né? O bom profissional não é o que fala o que você tem que fazer, é aquele que te ajuda a encontrar o caminho. Exato. Então, juntos vamos descobrindo esse caminho e juntos você vai, através da sua fala, através da sua escuta, você vai, de alguma forma, elaborando os seus processos, e você vai ressignificando, né, as suas vivências, experiências, e você vai construindo outra narrativa para fazer diferente, né? Porque o que acontece, esse loop que acontece aqui, Sérgio, que a gente vê, porque é um loop, né? A gente vai passando o dedinho, não acaba nunca, não tem fim, né? Esse loop é o que acontece na vida real, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que namorou com... sei lá, teve uma namorada X que deu um problema, blá, 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 assim. Ah, não, isso aqui não presta, mudou para outra. Não refletiu, não elaborou o luto, não elaborou o processo, não elaborou a dor, a experiência e tal. Vai para outro relacionamento, repete a mesma coisa. Vai para outro relacionamento, repete a mesma coisa. E acha que é sempre as namoradas que têm o problema.
É um exemplo, Sim, né? comum. É um exemplo, né? Todo mundo tem problema, né? O mundo inteiro tá errado. Só né? a pessoa que tá certa. Então esse é um exemplo genérico, só para a gente pensar, né? Então, a gente precisa parar, refletir. Então, não sou eu, enquanto analista, que vou, de alguma forma, te dizer o caminho, o que fazer. Ah, não, Sérgio, agora você tem que tomar... Você tomava leite, agora você tem que tomar tal coisa. Não é isso, né? É através da reflexão, da elaboração, que você vai criando outros mecanismos, outras narrativas e outras formas de lidar, outras construções. Aí sim, tua vida vai mudando. As redes sociais, de alguma forma, servem de gatilho para algum problema mental, alguma doença, tipo narcisismo ou esquizofrenia, alguma coisa assim? Pode acontecer, né? Depende do sujeito. Precisaríamos pensar caso a caso. Porque cada interação ela é muito única, né? Então, não é porque exatamente uma pessoa tem um diagnóstico de esquizofrenia que ela vai ver uma coisa e vai automaticamente gerar esse gatilho, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente para um tipo de estímulo, né? Mas pode acontecer, né? Por exemplo, a gente não se emociona quando a gente vê um vídeo de algum tema que nos toca, né? Então, imagina uma pessoa que está em uma vulnerabilidade, sei lá, imagina que eu acabei de perder um bebê. Aí eu vejo um filmezinho lá de uma mulher grávida. Aquilo ali vai gerar alguma coisa em mim. Entendi. Né? Um sofrimento. Então, para esse tipo de transtorno, pode ter um gatilho que pode gerar algo, que pode produzir algo? Pode. Mas a gente não pode generalizar e dizer, né, que todos vão ter. Porque a impressão que dá é que, por causa das redes sociais, está sendo gerada uma geração de narcisistas. O que é narcisista? Pessoas que são egoístas, egocêntricas, que querem fazer de tudo para aparecer, ou serem glorificadas, estarem no pedestal sendo glorificadas. Então, vamos pensar uma pessoa no pedestal, né? Uma pessoa no pedestal para ser glorificada, o que ela está querendo? Aplausos? Aplausos, olhares. Sim. Né? Uma pessoa que tem a dependência de aplausos e olhares é uma pessoa forte ou frágil? Extremamente frágil. Frágil. Então, é desse sujeito que a gente está falando, Sim. né? De um sujeito que, na verdade, se mostra, muitas vezes, forte, mas é o contrário. Geralmente, pelo que eu observo, as pessoas fortes não estão ou não estão nas redes sociais, ou não estão nessa vibe. E as pessoas, só que a maioria são pessoas com esse perfil. Aí a pergunta é, isso é uma pandemia causada pelas redes sociais ou não? Pandemia, não sei se é pandemia, não sei se... Não sei, essa palavra eu preciso pensar. Não sei Mas assim, tem muita gente entrando nessa, né? Agora, dessa dependência, dessa você dependência. diz? Agora, a minha dúvida é assim, se, por exemplo, uma pessoa com síndrome de personalidade narcisista, ela já vem com essa síndrome ou ela desenvolve através das redes sociais? Não, aí se a gente for pensar em termos de síndrome, né, aí seria o psiquiatra, né? Aí não é comigo. Aí não é com você, é outra área. Aí é para outro amigo. Que, por sinal, você pode trazer, convidar a gente bater um papo sobre isso. Tá bom. Mas sim, temos evidências de uma dependência muito importante das redes sociais, né? Hoje em dia, por exemplo, a minha mãe, que tem 75 anos, eu já estou brincando com ela, falando que ela está dependente das redes. Porque o tempo todo ela está lá com o celularzinho, olhando as mensagenzinhas de WhatsApp que ela recebe das amigas, dos amigos, né, da família. Ela está o tempo todo mandando uma mensagenzinha e tal. Então, de alguma forma, é viciante, né? De alguma forma, causa uma dependência. E temos, sim, problemas bem sérios de dependência tecnológica, né? Isso já é um fato, já começaram pesquisas em relação a isso. Síndrome de abstinência e tudo, né? Síndrome, então, porque é como você falou, né? Atinge regiões do cérebro que causam dependência, né? E isso não é por acaso, né? Isso foi estudado, é calculado.
como o cigarro tinha sua pesquisa que dizia que era causava dependência, as redes sociais também. Aham, sim. E não é muito difícil. Não, um pouquinho de ciência, você vê onde acende a luzinha do cérebro quando você desperta Sim, algum estímulo e pronto, você já Sim. sabe onde que você vai, sim, onde sim. você vai atuar, o que você vai Sim, fazer, né? sim. E isso é muito sério, né? Porque termina sendo muito triste para a sociedade, né? Pensar que estamos submetidos a um mecanismo, né? Que direciona a gente para olhar para o que a gente quer. Porque, como você falou, se de alguma forma esses algoritmos eles selecionam os nossos gostos e eles fazem um mapeamento e eles direcionam os conteúdos que a gente vai consumir, olha só a implicação disso, né, Sérgio? Porque eu vou terminar ficando numa bolha, sempre vendo os mesmos conteúdos que são aqueles conteúdos que eu já sou habituada. E o que isso pode gerar, né? Que eu fico pensando, assim, né? Falando agora. Problemas gravíssimos no âmbito social, como, por exemplo, intolerância, né? Preconceito, porque eu não tenho mais tolerância ao diferente. Então, quando a gente falou lá da uniformização, é uma palavra difícil, eu também não consigo falar, se a gente está falando disso, a gente está falando também de células, né? De grupinhos de pessoas que não se toleram, que o diferente ele tem que ser banido, ele tem que ser morto, ele tem que ser excluído, né? O inimigo é o que pensa diferente de você. Exatamente. Então, se a gente for pensar nessa perspectiva, é uma gravidade, né, para o âmbito social, porque a gente precisa da diversidade, a gente precisa da alteridade, né? A gente precisa entender que o diferente não é o ruim, né? O diferente, na verdade, é uma diversidade muito positiva. Aí a palavra respeito evaporou, né? Você pode não concordar com o que o outro fala, mas você tem a obrigação de respeitar como ser humano. E não simplesmente querer destruir, eliminar o seu inimigo. E por que inimigo, né? Porque Porque a gente entende como inimigo. Porque você tem pessoas nas redes sociais fazendo com que você pense que é o inimigo. Exato. Então. Para poder te manipular. E as pessoas não estão enxergando isso. O inimigo é sempre o outro. Só que os inimigos, na verdade, estão rindo da cara dos que estão brigando. E a gente tem inimigos que realmente estão contra todos nós e que a gente não está se atentando para resolver, né? O inimigo é aquele que está falando para a gente fazer tal coisa. A gente está aqui na base da pirâmide, tem um cara ali que realmente é o inimigo. E ninguém está, ninguém em tá vez se de estar lutando contra esse inimigo, está lutando a favor dele. Tá difícil. E nós contra nós, né? Exato. E você acha que essa intolerância também está se transpondo para os relacionamentos afetivos, gerando relacionamentos tóxicos? O tóxico ele tem várias nuances, né? Do trabalho ao pessoal, enfim, mas o que é um relacionamento tóxico? Como identificar um relacionamento tóxico? Vamos pensar. Quando a gente escuta alguém falar que alguém tomou um veneno, essa pessoa que tomou o veneno, ela percebe que ela tomou? Não. Como que acontece? Começa a passar mal. Começa a passar mal. Então, parece que vai aos pouquinhos, né? Isso. E vai avançando e tal. Geralmente, nas relações, acontece algo muito similar, né? Se a gente for pensar. Porque no início tem todo aquele glamour, né? Tem toda aquela coisa de mostrar o melhor, né? E etc. Até chegar no ponto, sei lá, quem é tóxico, né? E se está pensando em algum tipo de manipulação, pode ter esse tipo de mecanismo, né? De no início ter um romantismo, alguma coisa assim que seduz, né, e tal. E de alguma forma isso pode ser tóxico em algum momento, né? Pode se transformar numa relação muito abusiva, né? De muito ciúme, por exemplo. Então, mas ao contrário do veneno, quando você toma veneno e passa mal, você vai procurar um médico. E geralmente as pessoas que estão num relacionamento tóxico, elas têm dificuldade de sair desse relacionamento tóxico. Sim. Seja no âmbito pessoal, seja na empresa,
É isso mesmo? Sim, há muita dificuldade. Por quê? Porque ela chegou num grau de dependência dessa relação, né? É aquele mesmo tema que a gente comentou, né? Do desamparo, do medo do desamparo. Então, é uma pessoa que, às vezes até manipulada pelo próprio parceiro, por exemplo. Se a gente está falando aqui de relacionamento afetivo, né? Então, um parceiro do sexo masculino ou feminino, sei lá, que de alguma forma está manipulando, tá fazendo um tipo de mecanismo abusivo, né? Geralmente começa, por exemplo, com palavras, né? Então, sei lá, depreciar, você tá gorda. Ah, se você terminar comigo, como assim você vai terminar comigo? Você não vai encontrar mais ninguém. Como assim você vai me deixar? Eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu sou o melhor parceiro para você, né? E isso vai entrando na mente do outro, né? Ele vai se fragilizando a ponto de não conseguir ou de ter muita dificuldade de sair dessa relação. Mas o relacionamento tóxico, ele tem muitos fatores, né? Tem muitas vias. Então, por exemplo, eu atendi um caso de uma moça que estava num relacionamento muito tóxico, mas que ela não conseguia sair, e não eram questões emocionais, né, que impediam ela de sair. É que o cara tinha um poder político muito alto e que ele ameaçava o tempo todo que se ela saísse, ele mataria, por exemplo. Ele encontraria ela em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? E as leis no Brasil não ajudam em nada, né? E o feminicídio aumenta a cada dia, né? E a gente sabe que essa é uma realidade. Então, eu não sei se eu te respondi assim com... Então, respondeu, mas aí a outra pergunta é o seguinte, como sair ou ajudar uma pessoa dessa? Como ajudar? Ou como a pessoa pode identificar isso e sair dessa? Identificar, na verdade, é muito fácil, porque a gente identifica com o nosso mal-estar. Então, por exemplo, a gente está aqui, tem um relacionamento. Você age de uma forma violenta comigo, já é uma identificação. Só que eu tenho estrutura para enfrentar essa... A pessoa tem que realizar isso, né? Porque a impressão que dá é que ela fica se autoconvencendo de que não é aquilo. E sabe ou que entra em negação. Lembra quando eu comentei assim que é um processo, que as coisas podem começar de uma forma muito bonitinha, muito gostosa? Geralmente. Né? O famoso 3 meses de experiência. E aí, ela pode ser, Sérgio, que essa pessoa fique capturada por essa ideia. Então, sabe o que a gente falou assim de não estar, as implicações de não estar no estado presente? Uhum. Então, é como se eu estivesse falando assim, pedindo para você voltar. Você, aquela pessoa do primeiro mês, ser a pessoa agora do terceiro ano. E não tem como, porque agora você já mostrou outra coisa. E eu fico na esperança de que não, sabe? Infinito. Não, porque ele é muito bom, porque olha o que ele fez, olha o que aconteceu, olha o que não sei o que. Mas se ele não está fazendo agora, como que ele pode estar sendo bom? Então a gente volta de novo para o autoconhecimento. Para o autoconhecimento, porque no autoconhecimento, por exemplo, o teu relógio, né? Você sabe o valor do teu relógio? Sim. Se você quiser vender o seu relógio, você sabe o preço do seu relógio. Exato. Certo? Agora, imagina uma pessoa que não sabe o preço do seu relógio. E ela chega para você e ela quer comprar o seu relógio, mas ela só tem R$100. Não vai levar. Ou tem aquelas que sabem o preço do seu relógio, mas só te oferecem R$100. Sim. Mas imagina que você, Sérgio, não sabe o preço do seu relógio, mas ele tem o valor de mercado. Sim, aí inverte, né? Aí você venderia por R$100? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Então, essa é uma analogia, de repente, que pode servir aqui para a gente pensar no autoconhecimento. Se eu não sei o meu valor, o que você me der, de repente, eu entrego. Por quê? Porque eu não tenho esse autoconhecimento, eu não adquiri, de alguma forma, informações e estrutura para saber qual é o meu valor, quem sou eu, que lugar me deixa bem, que lugar me deixa saudável, que lugar eu me sinto confortável na nossa relação. Então, eu aceito qualquer coisa. Se você me der R$100, eu aceito. Porque eu não sei que vale lá não sei quantos mil reais.
Você acha que, na sua opinião, você acha que a atividade física ajuda no autoconhecimento? Ajuda, ajuda. Porque até uma pedra ajuda. Como assim? Até uma pedra, Sérgio. Depende muito da nossa estrutura e de como a gente está presente e vivenciando a nossa experiência. Até uma pedra ajuda. Por exemplo, se eu vou fazer uma caminhada no parque e eu encontro uma pedra e ela tem um significado para mim, sabe? Espiritual, ou então, sei lá, afetivo. Ela vai me ajudar no meu autoconhecimento. Ela vai me ajudar no meu processo interno. Ela vai me mandar alguma mensagem que eu entendo como mensagem. Até uma pedra pode me ajudar. Mas o fato de Mas você, eu tenho que estar aberta. O fato de você conhecer seus limites, superá-los, ou de você sentir a dor, ou saber dosar as coisas, Isso, não influencia diretamente na sua parte mental para você Total. estar mais forte mentalmente? Total. A gente falou de ser forte, das pessoas quererem ser fortes. Mas para você sobreviver hoje em dia, você precisa ser forte mentalmente. Não sei. Não sei, preciso pensar. Para você até poder dizer, falar assim, não, eu não quero isso aqui que está na rede social. Eu não quero Eu não ser sou isso aqui, eu não quero ser isso aqui. Mas para isso eu não preciso ser forte. Vou te explicar. Só respondendo a tua pergunta em relação ao esporte. Uhum. Sim, contribui muito. Por quê? Quando eu estou lá praticando skate, de alguma forma, eu estou desenvolvendo a habilidade de concentração, de momento presente, habilidade da minha consciência corporal, né? Eu estou gerando os bons hormônios. De alguma forma, quando eu entro naquela pausa, naquele estado de pausa, concentrada ali no skate, me vem pensamentos bons, né? Às vezes me vem ideias. Então, tudo isso me ajuda. Então, o esporte é muito bom, de fato. Te cria uma base, poderia dizer que ela te cria uma base para o autoconhecimento? Uma base para o autoconhecimento, pode ser, né? Te dá uma estrutura, né? Importante. Claro que para o autoconhecimento você precisa de mais, mas o esporte é muito importante, né, para o sujeito, porque enquanto sujeitos nós somos seres integrais. Então, não dá para eu pensar que eu vou cuidar da minha mente. Não, vou para terapia, estou cuidando da minha mente. Aí como um monte de porcaria, aí não tenho uma vida saudável, não durmo bem, não tenho um bom trabalho, estou super estressada com a minha família, com meus relacionamentos, etc. Eu não tenho uma saúde mental boa. Sim. Né? Então, precisamos cuidar do todo. Então, o esporte, uma pessoa que está praticando esporte, automaticamente, se ela está no esporte, ela já pensa um pouco na alimentação. É automático, não é? A gente já pensa, já é uma cadeia. Você funciona diferente. É uma cadeia. Então, de alguma forma, a gente vai mudando o nosso circuito, né? O nosso sistema ele vai mudando, como todas as nossas relações também mudam, porque a gente vai tendo grupos de pessoas daquele esporte. Acaba sendo um universo mais saudável. Exato. Então, o que eu estou querendo te dizer, quando eu falo assim, até uma pedra ajuda, a depender do teu olhar, de como você está imerso na experiência, você vai extrair melhor. Então, é como se, por exemplo, imagina que eu viajo contigo e a gente vai para um país que fala, sei lá, árabe, né? Você sabe falar árabe, eu não sei. A tua experiência vai ser, de repente, muito mais rica que a minha. Né? Por você falar, por você se comunicar, por você, de repente, conhecer melhor a cultura, né? Vou falar a minha experiência que eu tive com o esporte. Tá. E eu, na minha concepção, para sobreviver e poder buscar meu sonho, eu realizei há um tempo atrás que eu precisaria ser forte, principalmente mentalmente. Para poder manter a minha convicção dos meus sonhos, o que não é fácil. E aí eu vendo uma reportagem de Iron Man, eu vi aquilo e falei, tá, esse cara tem que ser muito forte fisicamente, mas principalmente mentalmente. E eu oscilava muito na vida, se aconteceu alguma coisa errada eu achava que era o fim, ou então se aconteceu alguma coisa boa eu achava que eu era o cara, o super-homem. Então eu ia do céu ao inferno constantemente, várias vezes ao dia, o que gera um grande desgaste, inclusive físico. E aí foi que eu encontrei no esporte esse equilíbrio, de poder entender que eu funciono diferente. Legal. E entender que para eu conquistar aquilo que era o meu sonho, eu precisaria ser forte mentalmente e fisicamente, né? Que nem dizer minha avó, saco vazio não para em pé.
E aí você vem, aí fui mudando os meus hábitos, mudou os hábitos alimentares, de amizades. E aí aconteceu a mudança que você acabou de citar. O que você acha disso? O que você acha desse conceito de ter que ser forte e buscar atributos ou práticas que te fortaleçam mentalmente? E junto desse pacote veio o autoconhecimento. Eu fico pensando assim, né? Quando a gente fala de força, né? Força vem de forçar, né? Eu estou pensando até em termos físicos, né? No sentido que eu falo força é resistência. Talvez eu tenha me expressado mal. Ah, tá. Então, tá. eu estava buscando uma... eu falava força, mas para eu ser resistente, resiliente. Então, mas se eu preciso também ser resistente, parece que eu estou numa luta constante, né? Imagina se a gente tiver que abrir a porta e toda vez que a gente tiver que abrir a porta, a gente tem que fazer força. Olha como as coisas da natureza são fluidas. A gente não precisa de força. Então, se a gente começa... Se eu chegar para você e falar assim, Sérgio, eu não consigo fechar, né? Você vai chamar alguém para consertar, não vai? Por quê? Porque eu precisei de força para abrir ou para fechar. Tem aquele ditado, se um parafuso tem que fazer força para entrar, então tá errado, né? Então, Sérgio, eu fico pensando assim, ó. Vê se você consegue me acompanhar aqui nesse exercício. Quando a gente está numa mudança, então, sei lá, uma transição de carreira. Quando a gente está na transição, é como a transição do corpo, da infância para a pré-adolescência, né? A gente passa por transições bem drásticas e são difíceis pra caramba. Então, na transição, a gente precisa de uma forcinha. Né? Justamente era esse o intuito. Tá. Depois vai para o flow, né? Sim, mas você precisa ter um momento que você precisa ser forte. Isso. Né? Ou estar forte, na verdade. Né? Não ser forte. Mas se eu precisar dessa força pro resto da vida, eu vou me cansar. Não, Mas você tem momentos de transição da vida, você definiu bem. Que eu acho que as pessoas têm que entender isso. Existem momentos que a gente precisa ser forte ou de estar forte naquele momento. Isso. Para se manter no seu objetivo, no seu sonho, para conquistar as mudanças. Porque o que você fez de sair da geofísica, que né? Eu fiz engenharia também e fugi dela, entendeu? Eu também fugi. Então não é fácil, né? Mas você se formou. Então, eu fugi antes de me formar. Então, né, apesar que parte de física e matemática, cálculo, eu gosto e era... vamos voltar para cá. Mas você sair de uma profissão que você já tinha, zerar, começar a estudar tudo de novo... Outra coisa, né? Outras coisas, até né? o seu cérebro dá um bug, né? Assim, Então, você passou pelo desconforto, que você estava, de uma certa forma, estável, mas insatisfeita. E você virou tudo de cabeça para baixo. Nossa, sim. E começou tudo de novo. Sim. Precisa ser forte para fazer isso. Sim. Ou precisa estar forte, né? Ou estar forte, ou estar muito fraca. O mais correto, acho que é o estar forte. Estar forte, mas eu preciso entender... Por exemplo, a gente vai para a feira. Eu preciso estar forte para carregar a sacola naquele momento. Eu não vou carregar a sacola o dia inteiro. Sim. Mas é esse ponto. Que as pessoas têm que ter a consciência que para aquele momento elas têm que estar preparadas. Precisamos de recursos. Recurso de uma ajuda, de uma rede. Essa semana eu escutei alguém falando assim, olha que frase impactante. A pessoa tinha tudo, mas não tinha felicidade. Então não tinha nada. A pessoa tinha tudo, mas não tinha felicidade. Tinha bens materiais, mas não tinha... Não era tinha tudo. A pessoa tinha uma vida perfeita, mas não tinha felicidade. Aos olhos de quem, cara, pálida? Uma vida perfeita, mas não tinha felicidade. Eu falei, mas como que é a vida perfeita? Então, se não tem felicidade, como que é a perfeição? Então não faz sentido. Não faz sentido, né? E é muito louco a gente pensar isso, assim, porque parece que a gente criou um modelinho lá que a gente tem que atingir e essa é a perfeição. E esse é o lugar, né, que a gente tem que chegar para ter o sucesso, para ser feliz, etc. Então... Acho que um lado bom das redes sociais é que mostra que você não precisa ter essa vida quadrada, essa vida pré-moldada, como a sociedade prega para você. Você pode ser aquilo que você quiser, desde que você seja feliz. Mas aí, para ser quem você quiser ser,
Você precisa saber quem é você. E precisa ser resiliente, e, consequentemente, você precisa estar Aí forte. são várias habilidades. Isso. Aí são várias habilidades que você vai ter que, de alguma forma, desenvolver, né? Para que você consiga bancar isso, porque enfrentar uma mudança não é fácil, né? É o desconforto, É o desconforto, mas é é a necessário. perda da estabilidade, Aham. né? Que instabilidade. Que nunca existiu. Sim. Isso é uma utopia. Sim. Né? Se você acha que você está instável, de repente você tropeçou na escada. O mundo muda assim. Vê um vírus, do nada vê um vírus e virou o mundo de cabeça para baixo. Exatamente. Então não existe isso, né? Não, às vezes você fala assim, estou num relacionamento saudável. A pessoa morre. Sabe, um exemplo drástico, mas a pessoa morre. E aí, a gente viu isso muito na pandemia. Ah, porque meu relacionamento estável, de não sei quantos anos, não sei o quê. A pessoa morreu. Acho que a única forma de você adquirir a estabilidade é você saber que não existe nada estável. Aí você fica estável sabendo que o caos é necessário. O caos é necessário, né? O caos é importante. A gente não vai viver no caos o tempo todo, mas quando o caos aparecer, porque eu acho que é aquilo que a gente estava falando da saúde mental, isso que é ter saúde mental, é você, de alguma forma, ir se cuidando, né? Ir se conhecendo para, na hora do caos, assim como na hora também da situação branda, a gente saber lidar e a gente ter estrutura para isso, ter recurso para isso, né? É como se você estivesse ali construindo a sua casa. Você quer viver um assalto todos os dias? Não. Mas você estrutura a sua casa para você viver de uma forma harmônica. E se acontecer, você, de alguma forma, vai ter recurso para se proteger, né? Então, psiquicamente é a mesma coisa. Bom, então, para a gente encerrar o papo, que já foi longo, você nem percebeu, né? Putz, não. Então, a gente vai precisar marcar outras vezes. Falo muito. Não, mas é bom para a gente ir se conhecendo, mostrar para as pessoas um pouco de como que é o processo do autoconhecimento e de quão importante é esse processo. Que as pessoas não fazem muito, não realizam a importância disso. Eu acho que é bom a gente estar falando. Então, para encerrar, queria que você mandasse já te agradeço pela vinda, pela tardar da hora. E que você mandasse um recado para as pessoas, né? Enfim, manda um recado para as pessoas ali. E é isso. O meu recado o autoconhecimento é importantíssimo e busquem o autoconhecimento para serem fortes. Que tal? Estarem fortes. Olha, adorei. Eu acho que nem preciso, né, acrescentar muita coisa. Eu acho que gostaria de pensar junto com vocês, né, que para o autoconhecimento precisamos de bons afetos, né, de amor, de valores, de ética, então que a gente possa construir juntos, né? Penso muito na coletividade e que no coletivo e com bons afetos a gente pode construir uma sociedade melhor. Respeitem o próximo e suas desavenças. Amem, amem. Não tenha medo do amor. Concordem em discordar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do papo. Se gostou, deixe um like. Considere se inscrever no canal. E se vocês conhecem alguém ou querem compartilhar esse vídeo, por favor, façam isso, que vocês podem estar até ajudando uma outra pessoa. Ok? Obrigado por esse tempo conosco e até a próxima. Valeu!